porque hoje eu quero começar o Cidade Alerta trazendo novidades desse caso. Pode colocar as imagens do local, tá aí as imagens do local onde uma mulher foi encontrada morta na madrugada de ontem lá em Alfenas. Tá aí essas imagens gentilmente cedidas para nós pelo pessoal do Minas Acontece. Aí o momento em que o corpo é retirado de dentro da casa, pessoal da funerária ali junto da equipe da Polícia Militar. E a vítima desse crime foi a Fernanda, coloca a foto dela aqui, ó. Essa jovem que está aí na imagem. Ontem, quando nós fechamos a reportagem, nós tínhamos o quê? A apuração de momento feita pela Polícia Militar no local do crime. Até então, apenas a PM tinha feito algum levantamento para poder confeccionar o boletim de ocorrência. Então nós colocamos aqui a entrevista do policial que estava lá e tudo mais. Era tudo que nós tínhamos até o momento, confirmado por fontes oficiais. Mas aí tem algo que é recorrente no dia a dia da notícia, no dia a dia do jornalismo, que é justamente a história virar depois de algumas apurações mais aprofundadas, muitas vezes, na maioria das vezes, feitas pela Polícia Civil. É quando a Polícia Civil chega no local e levanta essas informações mais a fundo. E foi justamente o que aconteceu nesse caso. Então eu quero chamar o Vinícius Ramos ao vivo para a gente poder atualizar a história e ele nos informar. O que mudou, Vinícius, de ontem para hoje nisso tudo? Uma boa noite para você. Mudou bastante coisa, viu, Matheus? Uma boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Olha só, como você disse, ontem nós trouxemos aqui as primeiras informações coletadas pela Polícia Militar de Alfenas, ainda no local do crime, uma casa no bairro Campos Elíseos. Pouco tempo depois que a polícia chegou, eles conseguiram prender 2 homens tratados como suspeitos. Um deles é um idoso de 63 anos. Quando foi detido, Matheus, esse homem tinha dito que não estava sabendo de nada, porque durante a madrugada ele saiu de casa para catar materiais recicláveis. Só que hoje a Polícia Civil, da equipe de Alfenas, deu mais detalhes sobre esse crime que vitimou a Fernanda Lázaro Francelino, de 26 anos, viu? Segundo o delegado Márcio Bijalon, os investigadores conseguiram elementos suficientes para comprovar a autoria desse idoso. Vamos ver o que disse o delegado. Chegou a informação ontem de manhã que já havia um corpo em uma residência, a equipe da Polícia Civil, da Homicídios, juntamente com a polícia foi ao local, constatou realmente o óbito, os militares estavam isolando o local, e iniciou os trabalhos investigativos, procurando câmeras, testemunhas, e todo o procedimento padrão. Por volta do meio-dia, a Polícia Militar apresentou 2 suspeitos, 2 indivíduos seriam suspeitos do delito. O delegado titular da homicídio, Dr. Valdemar, assumiu o caso, começou a analisar as provas que a PM apresentou, comparou com as provas que a equipe da homicídio já tinha levantado de manhã, e ao final da tarde chegou à conclusão que um dos indivíduos de 63 anos é considerado o autor do crime. Aí foi ratificado o flagrante contra ele e foi encaminhado ao presídio de Alfenas. Pois é, Matheus, o outro suspeito que havia sido preso ainda na manhã de ontem é um homem de 43 anos, mas ele foi levado para a delegacia e liberado, viu? Uma testemunha já havia dito que viu quando ele teria saído da casa ainda durante a madrugada. Portanto, segundo a Polícia Militar, a participação dele, a princípio, foi descartada. De acordo com o conjunto probatório, constatou que realmente foi testemunha, não autor dos fatos. Ele estava no local, ele colaborou com a polícia, ele falou que saiu antes, quando começou a discussão, e foi embora. Então, por isso ele foi liberado e apenas uma testemunha até importante do caso. E, Matheus, ainda segundo o delegado Márcio Bijalon, a motivação da morte não teria sido uma briga envolvendo ali um jogo de cartas, e sim drogas, viu? Outro detalhe esclarecido foi a arma usada no crime. Fernanda teria sido morta a golpes de machado e não de madeira. A gente apurou que a discussão foi por causa de drogas. O indivíduo já teria um relacionamento esporádico com a vítima, ambos usuários de drogas, começaram a discutir por causa de drogas, e isso motivou o homicídio.
Quanto à arma do crime, a gente suspeita fortemente, temos provas que seria um machado. Estamos em busca dessa arma do crime e as lesões na vítima são compatíveis com essa arma. O delegado agora tem 10 dias para concluir a investigação, vai representar pela prisão preventiva e, se a justiça entender necessário, vai guardar o julgamento detido. E, Matheus, a polícia agora vai investigar a participação de uma terceira pessoa. Eles ainda procuram identificar quem seria essa pessoa, mas não descartam a participação dela, mas também não confirmam, viu? Eu volto com você no estúdio. Valeu, Vinícius. Então acho que ficou bem esclarecido, né? Mudanças na história de ontem para hoje. Essa jovem, ela não foi assassinada a pauladas, conforme havia sido apurado num primeiro momento ali pela equipe da PM, né? A Polícia Civil afirma categoricamente que ela foi morta com golpes de machado. Os ferimentos encontrados no corpo dessa jovem são característicos daqueles causados por machadadas. É claro que o laudo pericial ainda não ficou pronto, mas a Polícia Civil já afirma dessa maneira, né? E a motivação desse crime não foi, portanto, um desentendimento durante um carteado, durante um jogo de baralho. Não, seria por conta justamente do uso de entorpecentes. Algum desentendimento por conta de droga. Será? Talvez um queria pegar a droga do outro ou algo assim. E aí, essa versão confirmada agora pela polícia da motivação do crime vai de encontro com o que a irmã da Fernanda havia falado pra gente ontem, que ela não acreditava nessa questão de um desentendimento por conta de um jogo de cartas. Para ela, era algo sim relacionado a dinheiro ou droga, tendo em vista que a Fernanda teria recebido um benefício, um dinheiro, no último fim de semana. E como todos nós sabemos, o usuário de drogas nessas condições, nessa situação em que a Fernanda se encontrava, ele não pode ter um dinheiro nas mãos, que ele já vai direto, né, comprar a droga. E essas pessoas que costumavam frequentar essa casa, que a polícia já deixou claro que era um local de ponto de uso e tráfico de drogas, essas pessoas se conhecem e costumam fazer uso de drogas juntas. Então daí deve ter começado esse desentendimento que terminou de uma forma trágica. Então é importante eu esclarecer mais uma vez, né? Senão as pessoas falam, vocês deram a notícia errada. Não, nós consultamos fontes oficiais. Ontem, qual era a fonte oficial que estava no local do crime quando a nossa equipe entrou em contato? Polícia Militar. Qual foi o levantamento que eles fizeram? Foi aquilo que nós trouxemos ontem. Morte a pauladas, discussão durante um jogo de cartas e tal. Só que a Polícia Civil, que é quem faz o papel da investigação, entrou no caso, esteve lá, a perícia foi até lá e nesse primeiro momento ela já descarta essas duas possibilidades. Então o caso virou, a história virou, como a gente diz no jornalismo. Algo normal de se acontecer, o que nós não poderíamos era deixar tudo do jeito que estava e não atualizar a informação como fizemos aqui, né? O nosso compromisso é sempre com a realidade dos fatos. O Vinícius vai voltar durante o Cidade Alerta, mas com reportagens, pelo menos por enquanto, a não ser que algo excepcional, extraordinário aconteça, a gente se despede dele no link. Obrigado, Vinícius, boa noite para você, até amanhã, se Deus quiser.